Sejam muito bem-vindos a mais um programa Crescendo e Evoluindo. E no programa de hoje eu vou estar falando sobre como acessar pessoas de temperamentos dominantes. É isso, é um assunto que a gente gosta de falar aqui, né? Vocês perguntam muito, então nesse vídeo nós vamos estar falando como acessar. Em outros vídeos, né, você que não conhece ainda os 4 temperamentos do ser humano, eu já falei aqui, eu já citei as características de cada temperamento, que é dominante, analítico, paciente e extrovertido. São esses 4 temperamentos do ser humano. Eu já falei sobre essas características. Se você ainda não assistiu, procura aí no canal que você vai encontrar. Só que nessa série de vídeos agora, que eu vou estar fazendo aí 4 semanas, essa é a primeira, eu vou falar somente como acessar. Me perguntaram muito sobre isso, sobre, tá bom, se eu já entendi como é o meu temperamento, né, como identificar o temperamento das pessoas pelo comportamento, que você já citou os pontos, mas como que eu lido? Que não é só saber, né? A pessoa é temperamento dominante, é diferente do meu, como que eu lido com ele? É extrovertido, como que eu lido com o extrovertido? É agora que você vai aprender, tá bom? Antes de mais nada, já te peço, clica aí no botãozinho de se inscrever, compartilha depois esse vídeo, ajuda o canal aí a estar crescendo, tá bom? Vamos lá, vamos junto. Nós vamos falar nessa aula de hoje, vai ser temperamento dominante. Como acessar o temperamento dominante? Primeira coisa que você tem que fazer com o temperamento dominante é elogiar. Ofereça elogios. Eles, em geral, são bons no que fazem e gostam de ser reconhecidos por isso. Não tem falsa modéstia. Já ouviu falar isso, né? Você vai elogiar uma pessoa, aí você fala, poxa, que legal, foi muito bom isso que você fez. A pessoa, não, nem tanto, né, tal. O dominante não, ele gosta, eu sou bom mesmo. Ele adora ser elogiado pelos seus feitos, né? Porque eles são bons mesmo, eles são bons no que fazem. Quando ele vai fazer alguma coisa, ele quer fazer bem feito e ele gosta de receber esse elogio. Ele não tem nenhuma restrição contra isso, tá? Poxa, vou elogiar que ele não vai se sentir mal. Não, pode elogiar porque ele gosta. Outro ponto de como acessar o temperamento dominante é dê um prêmio ou placa com o nome dele. Ele é desses, adora esses prêmiozinhos. Bater uma meta, você dá uma plaquinha lá com o nome dele, ele vai se sentir radiante, você vai ganhar muitos pontos com eles. Entendo, pessoal. Você pode estar olhando assim, mas não é bom ficar elogiando, não é bom ficar dando plaquinha. Tudo bom, se você não gosta de fazer isso, não faça. Mas eu estou passando aqui nessa aula de hoje os pontos que o temperamento dominante gosta. Você sabe que o temperamento, para quem já assistiu os outros vídeos dos pontos do dominante, sabe que é uma pessoa extremamente difícil de se lidar. O dominante, ele é muito difícil. Porém, com esses pontos você consegue aqui estar acessando, estar conquistando ele. Aí, se você achar que não deve fazer, não faça. Fica a seu critério, mas é assim que o dominante age. Ele gosta disso. Se você fizer isso com ele, ele vai gostar. Mas todo mundo gosta de ser elogiado. A pessoa, quando é tímida, não gosta. Você acha que todo mundo gosta de elogio? Nem todo mundo. Tem gente que não gosta de elogio. Tem gente que, para controlar o seu próprio ego, né, o eu, prefere não ser elogiado, para não deixar soberbo, orgulho entrar, então ele não prefere. Pessoas de temperamento paciente, ela não é muito chegada, ela costuma ser mais recatada, então se você ficar elogiando muito, ela vai ficar incomodada. Contra o dominante não acontece isso. Então, terceira coisa, vamos lá. Indique aos superiores as suas realizações. Quer ganhar pontos com ele também é isso. Está numa empresa, identificou uma organização, instituição, seja lá o que for, identificou algo de bom que ele fez, relate isso para os superiores. Ele vai ficar muito grato a você com isso também, ele gosta disso. Ofereça treinamento para trabalhos melhores. Ele é aquela pessoa que, se você fala assim, olha, nós vamos ter que passar um pouco do horário hoje de trabalho, vamos ficar aqui 30 minutos, 1 hora a mais, que a gente vai fazer um curso, vai fazer um aprimoramento para melhorar o nosso serviço aqui, tá bom? Ele fecha na hora. Ele não é aquele que vai ficar, não dá, tem que ficar depois da hora. O dominante não esquenta a cabeça com isso não, tem que ficar para melhorar, para crescer, para bater meta, vamos embora.
Entendeu? Ah, tem que fazer um curso no final de semana, ele vai fazer. Ele pode oferecer porque ele gosta disso, tá? Ele não vai reclamar. Atribua papéis na liderança. Dificilmente um dominante ficará conformado em funções que não sejam de liderança. Por ele ser muito impulsivo, ele é para frente, ele é aquela pessoa que vai na frente resolvendo tudo. Ele é bom, ele gosta de que é atribuído a ele papéis desse, que exige isso dele, porque um líder, seja aonde for que você estiver liderando, na sua empresa, qualquer organização, você tem que ter essa proatividade, né, de ir à frente, de buscar resultado, de buscar solução. E o dominante ele é bom para isso. Então, quando você coloca ele num cargo, ele cai como uma luva nesses cargos, porque ele vai colocar em prática tudo o que ele já faz. Então, se atribuindo isso para ele, também é uma coisa que você conquista ele fazendo isso. Atribuir papel de liderança. Delegue mais autoridade, poder, porém tem que tomar um pouco cuidado, tá? Com isso. Por quê? Quando você delega muito poder, muita autoridade, né? Se ele não for um dominante treinado, ele tende muito a pisar nas pessoas, a maltratar as pessoas. Que o dominante ele é assim. Uma característica que eu já citei de temperamento dominante, que ele é muito voltado para resultado. Ele não quer saber como vai ser feito, quem fez, não interessa, ele quer o resultado. E se ele não tem isso, ele tende a não tratar bem as pessoas à volta dele, se ele não for treinado. Por isso, se você está se encaixando nesses pontos aqui, está achando, poxa, eu acho que meu temperamento é dominante, procura no canal aí o vídeo Temperamentos Humanos e assiste, você pega todas as características do dominante para você entender como você tem que fazer para equilibrar esses seus pontos negativos e os pontos positivos. Que você tem o ponto positivo de ser um bom líder dominante, mas ele tem esse negativo de não se importar com as pessoas. E ele não muda isso porque ele acha que é normal. Quando você identifica que isso não é normal, que você precisa mudar esse teu jeito para você crescer, para você ir mais longe, você começa a maneirar. Tá bom? Então preste atenção nisso daí. É bom dar cargo de liderança, delegar poder para o dominante, porém precisa ver se ele está treinado, tá? Que se ele for um dominante destreinado, um dominante desequilibrado, ele vai ferir pessoas. Então é melhor você não dar tanto poder assim para ele. Vamos lá, continuando. Faça promoções baseadas em méritos. Ele adora receber uma promoção com mérito. Por exemplo, bater uma meta. Quem bater a meta X esse mês ganha uma plaquinha com nome. Poxa, ele vai partir para dentro para ganhar isso daí. Porque é mérito, ele gosta de fazer, ele não gosta de ganhar as coisas de mão beijada. O dominante não quer isso. Coisa de mão beijada não é do feitio dele. Ele precisa ter aquilo ali e saber que ele fez por onde ter. Isso traz um sentimento de realização para ele muito bom. Ele ofereça nessas promoções elevadas assim, com base em mérito sempre. Se for só porque você gosta dele, não faz isso, porque ele vai ficar chateado. Tem que ser por mérito. E permita que ele se reporte a uma pessoa de status. Ele gosta de tratar com pessoas, ele não gosta, né, de tratar com pessoas de posições inferiores. Tem que resolver alguma coisa, pede ele para tratar com um gerente na empresa, sabe? Alguém que já tem um cargo elevado, porque ele não gosta muito de se tratar com pessoas inferiores a eles. Aí você pode falar, Anderson, mas essa pessoa é muito orgulhosa para só gostar dessas coisas. É isso mesmo. O dominante ele tem esse defeito. Ele não se importa com pessoas, ele é muito orgulhoso, gosta disso. Quando ele não é treinado, por isso que eu estou falando dessas características de você, antes de dar poder, antes de delegar, identifique se ele é treinado, se ele é equilibrado. Porque se ele for desequilibrado, você vai ter problema, você vai ter dor de cabeça. Porque é do dominante ser assim. Ele quer o resultado, não importa, ele quer o ovo, ele não quer saber se veio do galo, da galinha, da granja, não interessa, ele quer o ovo ali na frente dele, traga o ovo e coloca ali. Ele é muito impaciente, ele gosta de resposta direta. Já viu aquele chefe que por que você atrasou?
Se você chegar e falar, ó, porque eu dormi demais, beleza. Agora, se você for contar a história, poxa, porque ontem à noite eu acabei tendo um problema lá em casa, eu fui dormir tarde, e aí você vai contar toda uma história para dizer que acordou atrasado, você vai irritar ele. Agora, se você for direto ao ponto, cheguei atrasado porque eu dormi demais, pronto, é isso que o dominante quer. O dominante ele é dessa forma, ele gosta de resposta direta, é tudo assim, não tá nem aí pra ninguém. Você fala, antes, mas é o demônio essa pessoa, pô, às vezes é mesmo, né? Porque é difícil. Mas o demônio é mais fácil que a gente expulse em nome de Jesus. Agora, quando é caráter, o dominante, ele precisa querer mudar. Ele precisa olhar para dentro dele e falar, poxa, eu tenho que mudar isso, eu tenho que mudar aquilo, porque caráter é assim, tá? Não se expulsa com oração, com nada, tem que ser a pessoa decidir mudar. Então, se você é dominante, repito, vai lá no canal, assiste o vídeo, tem aqui no canal já o vídeo Temperamentos Humanos, assiste para você se equilibrar. E aí você vai pegar todos esses pontos positivos seus, de ser um bom líder, né, de ser sempre avançando, de ser proativo, de ter criatividade, ir à frente, e vai equilibrar isso com sabedoria, não tratando as pessoas mal, não falando alto com as pessoas, né, que é uma característica do dominante. Ele fala gritando, quem passa perto acha que ele está brigando, mas não, é o jeito dele de falar, ele fala gritando, ofendendo todo mundo. Então você vai equilibrar isso, você vai começar a ver, opa, eu tenho que começar a melhorar isso. Uma característica de dominante que eu tinha muito é de não falar com as pessoas. Eu chegava num ambiente, chegava num local, eu não via necessidade de cumprimentar, de falar com ninguém. Eu ia lá para fazer o que eu fui fazer e acabou. Para que dar bom dia, boa tarde? E eu descobri que isso é um ponto negativo do temperamento dominante, que eu precisava mudar, porque as pessoas gostam de serem bem tratadas, de chegar, dar um bom dia ou boa tarde. O dominante, como ele não está nem aí para ninguém, se der bom dia, boa tarde a ele, tá bom, se não der para ele, tá bom também. Ele não está nem aí, por isso que ele não esquenta a cabeça. Mas é eles, é o temperamento dominante. Eu já te falei, Pedro, são 4 tipos de temperamentos. E os outros, analítico, e os pacientes, e o extrovertido, e os próprios dominantes que já são treinados, que já sabem se comportar melhor. Então você tem que saber lidar com tudo isso, tá? Se você é um dominante. Mas para que você tenha acesso e consiga até falar algumas verdades para o dominante, que ele precisa mudar, você precisa ter acesso a ele com essas dicas que eu te dei aqui. Se você chegar simplesmente falando que ele está errado, vai dar choque, vai dar problema. Acessa, começa a fazer as coisas que ele gosta, que aí ele vai te dar entrada para você chegar perto. E aí sim, quando você tiver já a confiança dele, o gosto, a graça dele, você consegue ajudá-lo. Você consegue falar dos pontos negativos que ele tem, que ele precisa equilibrar. Beleza, pessoal? Espero que essa aula tenha ajudado muito vocês. Assistam novamente aí, relê, assista novamente essa aula. Não deixe de se inscrever no canal. Clica aí, é 1 segundo, só clicar no botãozinho e se inscrever. E na semana que vem nós vamos voltar falando de como acessar o temperamento extrovertido. Tá bom? Hoje foi dominante, na próxima terça-feira, no próximo programa, vai ser extrovertido. Valeu, galera. Tamo junto e o crescimento não pode parar. Fui!